Pode se sentar, por favor. Bom, na outra aula, vocês começaram na unidade 3, né? Eu esqueci de avisar vocês, me perdoem, mas eu sei que vocês estudaram o livro inteiro mesmo. Então, hoje nós vamos começar do começo, tá? Começar do começo. Então, livros poéticos é o livro que nós estamos estudando. Alguns irmãos, vocês vão sentir falta deles, porque eles já fizeram o livro poético, tá? Tem mais ou menos aí uns 10 alunos que já fizeram, e está chocando um pouco com aqueles que não fizeram, ok? Tanto de um jeito ou do outro ia ficar, não teve jeito de fugir, alguns deles já fizeram. Bom, quantos são, primeira pergunta, quantos são os livros poéticos? Sim. 5 livros. Então, e quais são os livros poéticos? Começando pelo Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros poéticos, né? Que tem uma forma de poesia, uma forma poética, tá? Bom, hoje nós vamos estudar o livro de Jó. Jó é um dos personagens, um dos livros mais, pode-se dizer, o livro mais antigo da Bíblia. Jó viveu provavelmente na época dos patriarcas, naquele período ali. Ele morava em que cidade mesmo? Uz. Não confunda Uz com Ur, né? Quem que morava em Ur? Abraão. Então Ur, que ficava na parte dos caldeus, enquanto Uz é aqui mais perto da Jordânia. Lembra-se, Jordânia? Quem já ouviu falar da cidade de Pétrea, na Jordânia, onde tem um lugar muito bonito esculpido na rocha, lá um templo? Mais ou menos por ali, naquela região que a cidade era antigamente, na Mesopotâmia, né? A cidade de Uz, ok? Bom, vamos lá então? Vamos começar? Isso aqui é um subsídio que não está no livro. Duas ou 3 PowerPoints aqui não vai estar no livro. Por isso que eu sempre costumo dizer que mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande, tá? Alguma coisa que te chamou a atenção, anote, né, pastor Edson? Anote, porque quem não anota, esquece, né? Bom, vamos ver algumas curiosidades do livro de Jó. Primeira curiosidade: no livro de Jó vai dizer que o norte está vazio. E, pasmem, os cientistas descobriram que realmente no norte do universo não tem nenhuma estrela, não tem nenhum planeta. E Jó, isso foi descoberto no século XVIII, e Jó já sabia disso. Se eles tivessem lido o livro de Jó, eles já iam saber que o norte, está lá em Jó 26:7, Isaías 14:13, vai dizer que o norte está vazio. Olha que coisa interessante. Em Isaías 14:13 vai dizer que o trono de Deus está na banda do norte do universo. Então isso significa o quê? Que diante de Deus não tem nada, não pode, né? Nada fica diante de Deus. É por isso que tem um hino da harpa cristã 400, aí você vai entender o que esse hino 400 diz, né? Em Jesus, vivendo cada dia. Depois eu mando para você, eu vejo o irmão que tirando foto, depois eu mando no grupo as PowerPoint, tá? Eu tenho alegria. E tem uma parte que vai dizer assim, ó, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus. Por que meu barco rumo ao norte? Porque está falando rumo ao encontro de Deus. Agora, você sabe onde fica o norte do universo, a banda do norte do universo, que Jó diz que Deus habita na banda do norte? Quem sabe? Vocês sabem, vocês estão brincando. Não sabe? Não sabe não? Nem eu. Tá bom? O trono de Deus fica na banda do norte do universo. Bom, olha outra coisa que está no livro de Jó. Até 1500, no ano 1500, ninguém tinha noção de como era a Terra. Muitos acreditavam, inclusive, que a Terra era plana.
Até que Copérnico, ele disse que a Terra era redonda. Quando Copérnico afirmou que a Terra era... Alguém lá atrás já tentou dizer que a Terra era redonda, mataram eles. E Copérnico, por pouco, foi morto também. Mais um. Aí o que acontece? Ele disse que a Terra era redonda. Prenderam Copérnico, chamaram Copérnico de louco. Mas aí até que hoje, a maioria esmagadora dos cientistas, astrônomos e tudo mais, acreditam que a Terra é redonda. É uma minoria aí que diz ainda que defende que a Terra é plana, né? Mas os satélites é o suficiente hoje para dizer que a Terra é redonda, tá? Bom, mas no livro de Isaías e no livro de Jó 26 já dizia que a Terra é redonda. Vai dizer que Deus se assenta sobre o globo da Terra. O que é globo? Redondo, né? Bom, em 1600, a grande descoberta, uma das grandes descobertas do ano de 1600, é que o ar tem peso. Quem pode depois abrir Jó 28, 25, vai fortalecendo os versículos. A grande descoberta é que o ar, o ar que a gente respira tem peso, foi a grande descoberta. E tanto é que hoje o ar é medido, inclusive em libras. E qual é a medida do ar? É bar, né? A medida do ar é medida em bar, o peso. Então, olha que coisa interessante. Descobriram que, Jó 28, 25, descobriram que o ar tem peso. Mas se eles tivessem lido o livro de Jó, eles já teriam descoberto isso há muito mais tempo. Quem pode ler? Quando fez um decreto para a chuva e o caminho. Jó 28, 26. 25. Quando ele terminou, a força do vento estabeleceu a medida exata para as águas. Quando ele fez um decreto para a chuva e o caminho... Em outra tradução está assim, quando ele deu peso ao vento. Quem tem essa tradução? Isso, né? Também é a mesma coisa, que ele deu peso ao vento. Então já sabia que o ar tem peso, tá? Outra coisa, ó, em 1915, Dr. De Forest, dos Estados Unidos, descobriu que essa luz aí produz som. Essa luz, a luz elétrica, produz som. A partir dessa descoberta do Dr. De Forest, dois cientistas franceses falaram o seguinte: se essa luz tem som, vamos tentar, então fizeram um aparelho potente e falaram, vamos tentar captar o som, ver se a luz das estrelas tem som também. E aí, através desse aparelho potente, em 1915, eles fizeram esse aparelho e conseguiram, através desse aparelho, escutar o som das estrelas. Inclusive, nessa época, colocaram até na Torre Eiffel uma caixa, pode pesquisar isso, que ela produzia o som das estrelas. Agora, Jó 38, 37, já dizia que as estrelas cantavam, produziam som. O que diz lá? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, os filhos de Deus aí são os anjos, né? Então, se é os anjos, as estrelas não é os anjos. Então, está dizendo que as estrelas cantavam. As estrelas da alva juntamente cantavam. Então, Jó já sabia disso. Deus vai fazer 71 perguntas para Jó. E uma delas é essa: você viu, Jó, os tesouros da Saraiva? O que é Saraiva? Pedra, granizo, né? Gelo, quando a atmosfera congela, forma aquelas pedras de gelo, aquilo é chamado de granizo ou saraiva. Essa saraiva, a Bíblia fala que na grande tribulação vai cair pedras de saraiva, de gelo, de mais de 40 quilos sobre a terra. Sodoma e Gomorra, caiu Saraiva, não foi? Fogo, não, lá caiu fogo, né? Era Saraiva. Fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Saraiva vai ser na grande tribulação. Tá? Bom, agora Deus pergunta para Jó: Jó, você viu os tesouros da Saraiva? Agora eu te pergunto, que tesouro que tem numa chuva de pedra? Ele perguntou, porque ele começou a fazer um monte de pergunta para Jó. E eu posso fazer uma pergunta: você viu o tesouro da Saraiva?
Jó falou, mas uma chuva de pedra, um granizo, Só é bonito antes de cair. Quando vai cair é um mulher. não é bonito não, né? E aí, alguns cientistas descobriram o quê? Fazendo um experimento, descobriram que a chuva de pedra, a saraiva, ela tem nitrato, tem nitrido, tem amônia abominoide, amônia livre, nitrogênio, tudo dentro dela. Aí, alguns lavradores do Espírito Santo, Glória a Deus. eles, o que acontecia? Quando dava uma chuva de pedra e destruía tudo, eles ficavam contentes. Porque apesar de perder toda a lavoura aquele ano, eles sabiam que no próximo ano ela ia produzir em dobro. Um dos motivos era por causa da chuva de pedra que depositava, o granizo depositava todos esses minerais. E além disso, também a matéria verde, a matéria orgânica que misturava com a terra. Então, naquele ano podia devastar tudo, mas no outro ano ia produzir em dobro. E não foi isso que Deus fez na vida de Jó? Deus fez que Jó perdesse tudo, mas Deus depois vai lá e devolve tudo em dobro Glória a para Deus. Jó. Então Deus estava perguntando para Jó, que tesouro, você viu Jó, o tesouros da saraiva? Nossa. Você não está entendendo nada agora, mas eu vou te ensinar o que são os tesouros da saraiva, né? E tem tantas outras coisas que eu podia citar de curiosidades no livro de Jó, um dos livros mais antigos. E uma das coisas que tem no livro de Jó é culinária. É culinária, tem geografia, né? A gente viu aí, tem ciência no livro de Jó, e tem culinária. Como assim tem culinária? Ali vai ter, aí no capítulo 6, versículo 6, Jó dá um conselho para comer ovo com sal. Porque senão fica insípido, sem gosto. Ah, lógico, para você é fácil, hoje você sabe já que come ovo com sal. E mas para aquela época, quem que descobriu primeiro que pondo sal no ovo ficava bom? É? Então Jó deu uma aula de culinária. Olha, coloca sal no ovo e você vai ver que gostoso que fica. E não fica mais gostoso mesmo com sal? Fica. Bom, outras curiosidades. Existe um animal que é citado aí, né? O bemote. Certo? É citado no livro de Jó, no capítulo 40, versículo 15. Bemote. Eu criei o bemote, né? E, veja o bemote que criei. Quando criei você e que come capim como um boi. Esse bemote fala aí de um animal gigantesco. Aí há várias interpretações. Alguns vão acreditar que eram os rinocerontes, os dinossauros, né? E ele parecia com um hipopótamo, né? E alguns vão dizer que ele estava fazendo só uma alegoria do hipopótamo. Mas eu acredito que esses monstros podem ter existido mesmo. Deus fala dele, Deus não está dando um nome para ele, né? E ele é bem diferente do rinoceronte, ele é muito maior. Quer ver? Esse aqui é mais diferente ainda. Quem já ouviu falar do Leviatã? Deus me livre. Veja bem, a palavra dragão aparece 18 vezes na Bíblia. Inclusive no Apocalipse, para fazer alusão ao diabo, fazendo como um dragão. Então é uma palavra comum para ele. 5 vezes no Antigo Testamento e 13 no Novo Testamento. Tá? E você consegue pescar com o anzol, o leviatão, prender com a sua língua com uma corda. E esse animal aí, a Bíblia vai dizer o quê? Que ele soltava fogo para a boca, né? Vê lá, Jó 14. Quem pode ler aí o versículo 10 ali mais ou menos? Vai lendo aí. Olha as características desse animal. Mas o morto, o homem consumido, e se rendendo o homem, o espírito, então onde está? Vai mais para baixo onde fala aí que ele solta fogo para a boca. Procure aí, ajuda a achar. Eu estou sem a Bíblia aqui. Minha Bíblia ficou em cima do... 41, tá? 41. Capítulo 41. 41. Vai lá. Eu acho que versículo 10 é que eu não posso ligar o celular. Onde fala que solta fogo para a boca aí? Que lugar? 41 não tem essas referências. Não.
Já que eu errei aqui a referência. Tem sim, pastor. Ah. Versículo 19. Vai, 19, Da né? sua boca saem tochas. Sobe uns 3 versículos para cima. Mas não é do 41 isso aí. Aí qual é o capítulo? 41, 17. Umas as Ah. outras se ligam. Tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espinhos faz resplandecer a luz. Cada um, isso está falando do Leviatã. Cada um dos seus espinhos faz resplandecer a luz. E os seus olhos são como pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo, saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. E da sua boca sai chama. O seu hálito faz acender os carvões. Está falando do quê? Do dragão. Né? E a Bíblia está citando ele. Alguns vão dizer que está fazendo uma alegoria, mas não. Se a gente analisar, e muitos animais gigantescos foram encontrados. Ele tinha mais ou menos a aparência um pouco de um jacaré, um crocodilo gigante, só que com asas. Tá? E muitos animais desses morreram, né? Pastor, segundo a Bíblia mais antiga, fala que os homens eram gigantes. Sim, tinha alguns Era gigantes. mais ou menos, por que muitos animais também foram sair e os homens gigantes também foram exterminados? Qual foi? Na verdade, eles foram morrendo com o tempo. Não se sabe porquê, mas suas raças foram se acabando, né? Assim como algumas raças se acabaram na época, né? E alguns animais que também existem. Hoje em dia, no nosso dia, ainda tem animais entrando em extinção e outros que já foram extintos. Como o mico-leão dourado, por exemplo, está em extinção. Os dinossauros, né? Os dinossauros. Então tem um povo que foi acabando. Existe um povo que foi encontrado lá no Peru, com a cabeça totalmente diferente, com os olhos diferentes, a cabeça achatada, que não existe mais esses povos. Os maias, né, praticamente acabaram. Eu ouvi dizer também que antes a gravidade era menor, então por isso que existiam essas pessoas muito mais pesadas, muito mais maior para poder fixar em cima da Terra. E alguns estudos dizem que a Lua ela afastou a atmosfera da Terra, aí com isso continua se afastando, né? Entendeu? E o Sol também, né? O Sol continua, na verdade o Sol está se aproximando, né? Isso. A cada ano o Sol aproxima 4 centímetros da Terra. Você notou que cada ano está mais quente? Está mais quente. E também Tá. pela evolução da espécie também. Evolução da espécie, também, tá? Bom, mas o Leviatã é um animal que está citado na Bíblia aí, que desperta um grande interesse. Agora, veja bem, vale a pena citar aqui, só termo assim para a gente entrar na aula, que o versículo que fala assim, que na presença de Deus, que as pessoas citam, até a tristeza salta de alegria, tá aí, né? Não é na presença de Deus. Então alguma Bíblia fala, salta de prazer, porque na verdade alegria nem tem nenhuma tradução. Na presença de Deus as pessoas falam, salta de alegria. O texto da Bíblia que vai dizer é, na presença dele, até a tristeza salta de prazer. E na presença dele aí não é de Deus, é do Leviatã. Versículo 22. Versículo 22. Aí, da presença dele, meu João. No seu pescoço, no seu pescoço possua a força, perante ele, até a tristeza salta de Perante ele, até a tristeza salta de prazer. E se você ler os versículos de cima, vai dizendo que ele solta fogo para a boca, que ele não sei o que, que ele acende o carvão, na presença dele, do Leviatã. Então não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Tem umas traduções que diz que na presença dele até o terror salta de alegria. Não, até a tristeza salta de pavor. De desespero. A minha está desespero. Ou desespero, não, Davi está desespero. O texto, para ser traduzido ali, não é alegria e nem prazer, é pavor ou terror. Tá? Na presença dele, do Leviatã, o original é, na presença do Leviatã, até a tristeza salta de pavor.
Está falando do Leviatã. Então esse texto não tem nada a ver com Deus. Aonde está 41? 41, 20. 22. 41, 22. Ok? Então, nunca diga alegria, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Porque se alguém te perguntar assim, onde está esse texto? Você não vai achar nunca. Tá? Porque não tem nada a ver com a Bíblia. Ok? Vamos entrar agora. Olha lá, aqui ó, tá aqui ó. 41, 21. No seu pescoço reside a força diante dele. Até a tristeza salta de prazer, está na corrigida. Aqui na NVI está dizendo assim, ó. Espalha terror e por onde ele passa, tá? Ó, a NVI já traduz assim, ó. A sua força, a força do pescoço, a força tremenda do pescoço do Leviatã espalha terror por onde ele passa. Em outra tradução tá. Tanta força reside em seu pescoço que terror vai adiante dele. Tem alguma coisa a ver de tristeza, salta de alegria? Deus Não. me livre. Não tem nada a ver com Deus, muito menos. Ok? Bom, agora nós vamos entrar no livro aí. Livro de Jó, capítulo 1. Capítulo 1, qual página que está aí? 17. Página 17, o livro de Jó, capítulo 1. Bom, já falamos um pouquinho. O nome do livro, aí, ó, ponto 1. O nome do livro deriva da sua principal personagem, Jó, que aparece na Septuaginta e na Vulgata como Ió, que traduz para as versões da língua portuguesa como Jó. A etimologia da palavra sugere que o nome dele quer dizer retorno, contudo, alguns especialistas também o sentido de odiado. É um nome muito antigo, então a sua pronúncia ao certo se perdeu. Mas mais próximo é retorno ou odiado, o significado do nome Jó. A autoria do livro de Jó, algumas hipóteses, tá? A primeira hipótese é mosaica, que foi Moisés. A segunda, que foi o próprio Jó. E a terceira, que foi Eliú, um dos 4 amigos de Jó, o mais novo, o amigo mais novo. Quem eram os 4 amigos de Jó? Elifaz, Bildade e Eliú. Muito bem, Elifaz e Eliú. São os 4, tá? Bom, vamos lá. Eliú, o mais jovem deles. O que a tradição judaica acredita é que foi Moisés, é o mais próximo. Tem gente que vai dizer até que foi Salomão, você vai encontrar. Mas a mais próxima é que foi Moisés e que provavelmente ele escreveu o livro de Jó durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Que encontrou com alguns outros patriarcas e passaram de forma oral para ele isso. Ok? Bom. Naquela época a escrita era aqueles... Na época de Moisés já era o papiro, na época de Jó era a pedra, né? Escrevia na pedra. De argila, geralmente, na pedra de argila. Já na época de Moisés era o papiro, né? Eles aprenderam essa técnica no Egito. Bom, devido ao ambiente patriarcal, que transparece no livro, a tradição judaica atribui a autoria do livro de Jó a Moisés. Okay? E inclusive aparecem algumas palavras como Ulan, Netzi, Ituá, Perilim, Kisritá, Erete, que algumas palavras que aparecem no livro de Moisés, que quer dizer falcão, no entanto, criminoso, são palavras corriqueiras no livro de Moisés que aparecem nos livros de Moisés, que eu estou falando aqui, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que também aparecem no livro de Jó, que ajuda a corroborar também, que pode ter sido Moisés que escreveu, ok? Nós vamos adiantar um pouquinho aqui. Aí você, no ponto 112 aqui do livro, vai esmiuçar as ideias de por que acredita-se que é Eliú, por que se acredita que é Moisés, por que se acredita, tá? Essa hipótese vai dizer no trecho do seu poema que diz: quem me dera que agora as minhas palavras se escrevessem. Isso aí está dizendo por que acredita que foi Jó. Quem me dera que as minhas palavras se escrevessem como pena de ferro ou com chumbo, fossem esculpidas na rocha. Respondendo a pergunta da Marlene, na época de Jó se escrevia na rocha, tá vendo? Na rocha de argila, né? Eliú, a hipótese acerca de Eliú é baseada em como o personagem aparece na obra e da maneira como ele também fala ali, né, no livro de Jó. E o que se encaixa aqui mais, o livro pode ser mais encaixado perfeitamente no período dos patriarcas, dos hebreus, no caso aí da época de Moisés, tá? Então, a datação do livro, um dos livros mais antigos, né? E outra proposta da datação é atribuída no tempo do rei Salomão, mas essa é muito fraca, essa hipótese. Outra hipótese é no período mosaico,
juntamente com a autoria de Jó, o livro que é o mais coerente. Alguns eruditos, a integridade do livro, apontam algumas incongruências. Uma delas é o fato aí, como é que pode? Tem um dragão que solta fogo para a boca, aí tentam com isso fazer com que perca a veracidade do livro de Jó, tá? Alguns acreditam até que tem adição no livro, mas contudo é importante ressaltar que as razões a favor ou contra, isso aí são pessoas que vocês vão ver só citando, mas sem base nenhuma também, sem fundamento nenhum, ok? Só hipóteses, né? A canonicidade do livro, nunca houve um questionamento quanto à canonização do livro. O que é a canonização? Dizer que esse livro foi inspirado por Deus. O livro de Tiago já foi questionado até por Lutero, inclusive. Lutero questionou a canonicidade do livro de Tiago, e tantos outros, né, foram questionados, mas o livro de Jó nunca foi questionado. Okay? Bom, a estrutura do livro, vamos entender um pouquinho a estrutura do livro de Jó. Se você não entender a estrutura do livro de Jó, você nunca vai entender. O que nós temos aqui no livro de Jó? Temos um prólogo, um diálogo, monólogos e epílogo. Calma, você vai entender o que é isso, tá? Bom, o que é um prólogo? A palavra prólogo é a primeira personagem que entra em cena. E quem que é o primeiro personagem que entra em cena aí? Jó. Então no prólogo nós vemos a personagem chamado Jó, ok? Sintetiza o sofrimento deles e tal. E o que acontece no prólogo? Sintetiza a existência de Jó antes do sofrimento e as dúvidas que Satanás leva diante do Senhor acerca do caráter de Jó. Lembra que ele vai dizer: viste o meu servo Jó? Parece até que está acontecendo uma disputa ali, né? Não, vamos apostar aqui. Quero apostar com você que não dá uma impressão assim de início que Deus está apostando para o diabo? Não, vou mostrar para você, vamos apostar aqui para ver quem ganha. Mas você vai entender depois que não é esse o caráter do livro de Jó, tá? Bom, aí vai acontecer diálogo. Quantos diálogos? 3 diálogos, tá? Diálogo, você conversando com alguém, né? Jó discute com seus amigos o tema principal. Então ali o Bildade, Jofaz ali, todos eles vão, menos Eliú, tá? Eles vão fazer 3 diálogos, ou seja, eles vão falar e Jó rebate, depois eles falam de novo. Então é um diálogo entre eles. Monólogos, o de Eliú, aqui Eliú fala e Jó não fala nada. E Deus falando e Jó também não fala nada. Então é só um monólogo, é só Deus falando com Jó e só Eliú falando com Jó, ok? E o epílogo narra a restauração completa de Jó, tanto espiritual como material. Essa é a estrutura do livro de Jó. Deu para entender? Vamos lá. Bom, está a página 27 aí, tá? Se antes Jó era perfeito no caráter, depois, né, agora torna-se um padrão a ser seguido para todos os servos de Deus. Esse é o propósito do livro de Jó. Bom, página 29. Eis a grande lição do livro de Jó. Deus trabalha na vida de Jó para aperfeiçoá-lo como humano e torná-lo um exemplo para os demais. Na sua fraqueza, demonstrou seu poder. Deus faz tudo isso, certo? Todo esse trabalho na vida de Jó para aperfeiçoar Jó como humano e tornar-se um exemplo para os demais humanos. Jó se tornou um exemplo para nós ou não se tornou? Sim ou não? Sim. Em sua fraqueza, Deus demonstrou seu poder. Bom, questão para a reflexão. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aqui, Deus aperfeiçoou Jó no quê? Foi na fraqueza? Deus aperfeiçoa você na fraqueza. Deus aperfeiçoa você na prova. Quanto mais prova você passa, mais Deus te aperfeiçoa. Quanto mais luta você passa, é por isso que você passa a prova. Tem alguém que passa a prova aqui? Não sei se tem alguém. Tem alguém? Ah, eu pensei que não. Cada prova que você passa, Deus está te moldando, te aperfeiçoando. Sabe o que eu vejo, pastor Paulo? Qual que é o problema? Olha, se eu tivesse as experiências que eu tinha quando eu tinha 15 anos,
Só que tem uma coisa, agora que eu estou ficando experiente, João, estou ficando bom, está quase na hora de eu morrer já. Agora que eu já passei por tanta coisa, não é mais, pastor Sandro? Não é? Você sabe que eu reclamei isso aí outro dia em casa. Deus, ele nos prova? Sim. Deus ele nos prova. Ali, na verdade, Deus permitiu que Jó fosse provado. Entendeu? Prova, Deus prova assim. Vou dar um exemplo para você. A gente pode ser provado pelo homem, por Deus ou pelo diabo. Exemplo. Samuel capítulo 1. Quem que fechou a madre de Ana? Deus. Capítulo 1 de Samuel vai dizer que Deus fechou a madre de Ana. Então Deus estava provando Ana. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Então Deus usou essa prova para formar um profeta. Certo? Certo? Você vai fazer uma pergunta? Não, tá batendo história. E aquele versículo que diz assim, Deus não tenta ninguém, pois de maneira nenhuma pode ser tentado. É diferente. É diferente. Isso é uma linguagem. Deus tentar uma coisa, provar é outra. Quem tenta é o diabo. Isso é tentar. O diabo vai tentar você para você cair. Isso é tentação. Tentação e provação são coisas diferentes. No diabo, no deserto, o diabo não provou Jesus, ele tentou Jesus. Né? Tentação é diferente de provação. O diabo, o livro de Jó prova isso. Né? O livro de Jó prova isso. Bom, olha aqui, eu não disse aqui que a nossa fraqueza se aperfeiçoa, o nosso poder se aperfeiçoa na fraqueza? Paulo disse muito bem isso, 2 Coríntios 12, 9 e 10. E disse-me, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quanto mais você é provado, mais em você habita o poder de Cristo. Mais entre você. Por isso, sinto... Olha o que Paulo diz. Parecia que Paulo era masoquista, não era? Eu sinto prazer nas tribulações, nas fraquezas. Um camarada que diz que sente prazer na tribulação, é chicoteado. Eu sinto prazer em ser chicoteado. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Eu sinto prazer, ou seja, porque eu sei que essa breve e momentânea prova produzirá muito mais alegria e gozo. E quando eu penso que estou fraco, então eu sou forte. Quando a gente pensa que é forte, a gente está fraco. Vamos lá. Reflita sobre como o prólogo e o epílogo. Olha aqui, ó, aí está na reflexão da página aí, né? Ele realmente, o prólogo, que é o começo, e o epílogo, que é o final, não formam uma moldura que envolve todo o núcleo do livro de Jó. Ali diz como Jó era, o que ele tinha e como ele terminou. Isso forma uma moldura, o prólogo e o epílogo no livro de Jó, ok? Bom, sofrimento do justo. O justo pode sofrer, irmãos? Pode? Não pode nada. Ele vai ser provado? Ele vai ser provado, não A vai. teologia da prosperidade, você sabe que diz que o crente não pode passar necessidade, que o crente não pode passar fome, que o crente não pode ficar doente. Sabia que é a teologia da prosperidade. É? Eu não vou dizer que igreja que fala isso aí, uma das igrejas que fala isso aí, lógico, eu não vou citar aqui por ética, né? Pastor, como é que eu vou glorificar Deus se nunca experimentei a mão dele me dar livramento? Pois é. Esse é um problema sério para os teólogos da teologia da prosperidade, conhecido como os triunfalistas. Não, porque você tem que pôr Deus na parede. Não, porque você não pode aceitar essa situação. Você não pode aceitar. É assim que eles ensinam. Tem uma igreja que eu não vou dizer o nome, mas é uma igreja universal. Né? Mas essa aí. Quando um irmão leu o meu livro, O Rico e Lázaro, ele falou, pastor, eu não estou entendendo. O livro do senhor fala que o Lázaro viveu na miséria e morreu na miséria. Eu falei, mas a Bíblia disse que ele morreu na miséria. A Bíblia diz que ele morreu mendigo, mas ele morreu mendigo mesmo. Porque ele nunca tinha visto por esse prisma que alguém poderia morrer mendigo na Bíblia. E ele morreu como mendigo. Só que o fato dele ser mendigo não quer dizer que ele era pobre. Ele era muito próspero. Ele era próspero, exatamente. Porque a prosperidade de um homem não consiste no bem que ele possui. Não. Né? Tem gente que ele não tem dinheiro, mas é rico. Tá?
A riqueza do homem não consiste no bem que ele possui. Sabe quando você sabe que você é próspero? Quando você não precisa de mais nada, tudo que você tem é o suficiente para você. Quando tudo que você tem é o suficiente. Eu preciso de um carro novo, você não é próspero. Se eu tivesse uma casa melhor, você não... esse celular velho, precisava tanto do celular melhor, você não é próximo. Agora, quando você é contente com o celular, você é contente com a casa, você é contente com o carro, você é a pessoa mais próxima que existe. É graça de baixo, tá lá. Um dia eu vou até dar esse exemplo aqui para você entender melhor. O dono de uma empresa grande que eu trabalhei aqui durante 12 anos, desceu de um carro na época que custava o pagamento de 3 mil funcionários na época. Uma Range Rover. Aí eu falei, e aí, seu fulano, como é que o senhor achou desse carro? Parece uma carroça velha. Tinha andado na época, hoje Range Rover é um carro comum, né? Naquela época era caríssimo. Aí um irmão que eu fui lá na fazenda, sabe lá na fazenda, pastor Edson? Fui visitar o irmão da usina Vassununga. A casa dele era um carretel, a mesa, daqueles de enrolar fio. Um suquinho que fez ali do pé de laranja, lampião. Ele falou, pastor, eu quero mostrar o que Deus me deu. Vem cá que eu vou mostrar. E todo sorrindo, alegre. Falou, pastor, Deus é maravilhoso. Olha que Deus poderoso que eu tenho. Aí cheguei lá, que ele mostrou um fusquinha amarelo torto de lado assim. E eu falei assim, parece que é meio tortinho, né? Aí tá fazendo charme, pastor. Aí eu falei assim, aí eu olhei e falei, tem um buraco aqui no coelho. Ele falou, isso aí é para entrar o ar, pastor, vai entrar o ar. O pastor vai para a igreja, eu e minha família, a gente louva a Deus. Pastor, tem até um rádio aqui, o rádio só chiava. Olha que rádio bonito, pastor, olha que legal. E a música tocava junto com o chiadeira lá. Olha que louvor lindo, pastor. É próximo.